Há homens que só aprendem de joelhos, e outros que só aprendem quando Deus os coloca com a face no pó. Este é o retrato de um homem que ousou tomar para si as lições de Napoleon Hill e transformá-las em armas para seu ego. Ele as empunhava como se fossem chaves de um cofre celestial, convencido de que podia abrir portas de glória por conta própria, sem precisar dobrar a alma. Ele usou cada princípio para enriquecer, cada frase para impressionar, cada segredo para manipular. Tornou-se um mestre em dominar a mente, mas jamais se preocupou em curvar o coração. E assim, orgulhoso e vaidoso, ele subiu ao topo da montanha apenas para descobrir, tarde demais, que aquele topo era feito de areia movediça. A queda não foi imediata, porque Deus não tem pressa. Primeiro vieram as rachaduras silenciosas, que ninguém notava. Ele ainda sorria nas fotos, ainda fechava contratos, ainda era aplaudido. Mas em silêncio, no escuro começou a sentir um vazio que não sabia explicar. Era como um vento frio entrando pelas brechas de uma casa antes sólida. E ele, teimoso, insistia: basta trabalhar mais, basta pensar positivo, basta acreditar em mim mesmo. Mas nada preenchia aquele buraco. Depois vieram as perdas, dinheiro escapando como água entre os dedos, amigos que sumiam, a saúde que fraquejava. Ele ainda citava frases bonitas em público, mas em casa, à noite, só restava silêncio. As paredes pareciam mais altas, o teto mais pesado, o ar mais denso. Ele, que tanto falava de coragem, agora se encolhia. Ele, que ensinava disciplina, agora tropeçava na própria fraqueza. Ele, que dizia ter fé, agora não conseguia nem orar. Até que um dia caiu de vez. Não foi um tropeço elegante, nem um deslize discreto. Foi um tombo brutal. Um tombo que arrancou dele a última máscara, que rasgou a última fantasia, que destruiu o último disfarce. Ele, enfim, chegou ao fim de si mesmo. E quando já não restava nada, nem força, nem orgulho, nem planos, ele caiu de joelhos e chorou. E naquele choro, naquela dor que doía até os ossos, ele finalmente escutou uma voz que ignorava há anos. Uma voz calma, mas firme, que dizia: agora posso começar. Deus não se impressiona com frases de efeito. Ele não se comove com técnicas, nem se curva a fórmulas. Ele não é servo do nosso sucesso. Ele é Senhor do nosso coração. E se para alcançar o coração de um homem for preciso esmagar seu orgulho, ele não hesitará. Porque Deus ama demais para nos deixar erguer impérios sobre a areia. Ele quebra para refazer. Ele esvazia para preencher. Ele arranca o que não presta para plantar o que é eterno. Aquele homem, que antes caminhava com o peito estufado, agora andava cabisbaixo. Mas era um cabisbaixo bonito, porque não era mais vergonha. Era humildade. Já não gritava. Já não se vendia como mestre. Já não precisava provar nada para ninguém. Aprendeu que não havia glória na própria força, nem paz na própria mente, nem redenção nas próprias mãos. Você pode pensar que essa história é só dele, mas eu te pergunto, quantas vezes você mesmo usou sua inteligência para se exaltar? Quantas vezes disfarçou vaidade de fé, ganância de propósito, orgulho de autoconfiança? Quantas vezes você abusou dos dons que Deus te deu para se encher, em vez de esvaziar? Se hoje você sente que tudo está desmoronando, não ache que é por acaso. Talvez seja Deus, pessoalmente, desmontando cada tijolo do castelo que você ergueu sem Ele. Talvez seja Ele respondendo orações que você nem teve coragem de fazer. Talvez seja Ele dizendo: eu não desisti de você, eu só preciso que você desista de ser Deus de si mesmo. E então, no pó, você vai ouvir a mesma voz: agora posso começar. Deus não resiste ao coração quebrantado. Ele não rejeita os cacos. Ele não se afasta das cinzas. Pelo contrário, Ele se aproxima. Porque é nesse chão, frio e duro, que Ele levanta homens de verdade. Não para que eles brilhem sozinhos, mas para que carreguem sua luz. Então, se hoje você está no chão, não lute para levantar do seu jeito. Não tente salvar as aparências. Não finja estar bem. Apenas renda-se. Apenas chore. Apenas entregue. Porque é aí, no fim de você mesmo, que Deus começa. E quando Ele terminar, você não vai mais andar do mesmo jeito. Talvez ande com um leve mancar, com cicatrizes visíveis,
com marcas que ninguém entende. Mas essas marcas não vão te envergonhar. Pelo contrário, elas vão provar ao mundo que você já morreu para si mesmo e nasceu para ele. E um dia você vai olhar para trás, para as ruínas do homem que você foi, e vai entender: não foi crueldade, não foi injustiça, foi amor, foi graça, foi Deus te preparando para carregar algo maior do que você jamais sonhou. Por isso, não tema o pó, não tema a dor, não tema a quebra, porque no céu não há espaço para homens cheios de si, mas há coroas reservadas para aqueles que ousaram ser esvaziados aqui. Ele pensou que bastava desejar com força, que bastava afirmar diante do espelho que era digno de tudo. Por anos repetiu para si as lições que decorou nos livros, como um ritual que parecia garantir resultados. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Era sua frase preferida. E ele acreditava. Ele acreditava tanto, que passou a tratar Deus como um detalhe, um mero coadjuvante no roteiro que ele mesmo havia escrito. Seu desejo era insaciável. Queria mais, sempre mais. E por fora todos o admiravam. Mas por dentro, a verdade era que já não havia nada ali além de cansaço e uma fome que nada saciava. Naquela noite em que desabou no pó, pela primeira vez entendeu que o desejo que o movia não era santo. Era egoísta. Era sujo. Era humano demais. E naquela rendição amarga, ele percebeu algo que as lições de Napoleon Hill nunca lhe disseram: o verdadeiro poder do desejo não é para conquistar o mundo, mas para voltar ao coração de Deus. E que ironia amarga! Foi justamente o desejo que o levou à ruína. Porque o desejo fora mal direcionado, um desejo que não buscava servir, mas ser servido. Ele lembrou, chorando, de quantas vezes ignorou aquela voz suave dentro dele dizendo: para onde isso te leva? Mas nunca quis ouvir. Sempre pensou que bastava desejar mais, trabalhar mais, declarar mais. Nunca percebeu que estava construindo um império em cima de sua própria perdição. No chão frio daquele quarto, as palavras começaram a ganhar outro tom dentro dele. Tudo o que a mente pode conceber, e ele finalmente completou para si mesmo: só vale a pena se nascer no coração de Deus. Porque só Ele pode dar um desejo puro. Só Ele pode dar uma ambição que não corrompe. Só Ele pode dar um sonho que não nos transforma em escravos do próprio ego. Ele fechou os olhos, e pela primeira vez, orou diferente. Pediu: Senhor, planta em mim um desejo teu. Dá-me fome do que é eterno. Dá-me sede de ser usado para algo que glorifique o teu nome, não o meu. E quando essas palavras saíram de seus lábios, algo começou a mudar dentro dele. Como se o próprio céu inclinasse os ouvidos para ouvir. Porque o desejo verdadeiro, aquele que muda destinos, não nasce de um livro ou de uma fórmula. Nasce do Espírito. Nasce do quebrantamento. Ele pensou em quantas outras pessoas poderiam ouvir essa verdade agora mesmo. Pessoas que, como ele, têm buscado desejo nas coisas erradas, nos lugares errados, nas intenções erradas. Ele sentiu uma urgência quase dolorosa de dizer isso a alguém: não é errado desejar. É errado não perguntar a Deus o que Ele quer que você deseje. Porque o desejo é como uma bússola, se apontada para a própria vaidade, vai te levar para o abismo. Mas se apontada para o céu, vai te levar para o centro da vontade de Deus. E ali, ainda de joelhos, fez um voto em silêncio: não iria mais usar as lições para si mesmo, mas para apontar para aquele que lhe deu a vida. Não queria mais ser mestre de si, queria ser servo. Talvez você também esteja nesse lugar hoje. Talvez você tenha decorado frases bonitas, talvez tenha conquistado coisas incríveis, mas por dentro ainda sente que falta algo. Talvez até agora você tenha acreditado que bastava desejar mais forte. Mas eu te pergunto, para onde seu desejo tem te levado? Desejo é um presente divino quando colocado no altar. Ele te impulsiona, te faz levantar, te move mesmo quando tudo diz para parar. Mas só quando é santificado, só quando é rendido, só quando você tem coragem de dizer: Senhor, coloca em mim apenas os sonhos que o Senhor quiser realizar. Esse é o desejo que Deus honra. Esse é o desejo que não destrói, mas edifica. Esse é o desejo que não infla, mas transforma. E você não precisa esperar cair no pó para aprender isso. Pode começar agora. Pode agora mesmo fechar os olhos e perguntar:
Deus, o que o Senhor quer que eu deseje. Essa oração, simples e sincera, pode ser a virada da sua história. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, se você sente que essa jornada precisa continuar na sua vida, faça uma escolha humilde agora, inscreva-se aqui e caminhe conosco, porque juntos podemos lembrar, todos os dias, que o verdadeiro desejo nasce no altar e leva direto ao coração de Deus. O homem que descobriu isso naquela noite jamais foi o mesmo. Ele ainda sonha, ele ainda deseja, mas agora cada sonho nasce de joelhos, e cada desejo carrega a assinatura do céu. E é por isso que pela primeira vez na vida, ele é realmente livre. Os dias que seguiram aquela oração não foram mágicos. Ele não acordou com a vida resolvida, nem com um sorriso de quem já tinha superado tudo. Pelo contrário, parecia que cada fibra do seu ser estava sendo reprogramada à força. Era como se Deus tivesse decidido não apenas mudar a direção do seu desejo, mas também reconstruir a sua própria fé, tijolo por tijolo. E isso não era fácil, porque pela primeira vez, ele teve que admitir, sua fé era fraca. Fraca como um músculo atrofiado, fraca como um braço que nunca levantou peso de verdade. Ele se lembrava de ter ensinado sobre fé tantas vezes, em tantas palestras e vídeos. Dizia que bastava acreditar, que a mente tinha poder suficiente para realizar qualquer coisa. Mas agora, no silêncio das noites, sentia que não conseguia sequer acreditar que Deus ainda o ouvia. Era estranho. Aquele homem que tanto falava de crença não sabia mais como crer. E foi aí que percebeu, a fé não nasce pronta. Não é um prêmio que se ganha ao repetir frases. É um músculo que se fortalece aos poucos, no atrito diário com o impossível, na dor de continuar mesmo quando tudo parece perdido. Nos primeiros dias, ele mal conseguia orar. As palavras emperravam na garganta. Então, fazia a única coisa que ainda conseguia: se ajoelhava. Ficava ali, no chão do quarto, apenas respirando, apenas tentando existir na presença de Deus. E isso, aos poucos, começou a ser suficiente. Ele não sabia, mas cada vez que escolhia dobrar os joelhos mesmo sem sentir nada, estava treinando sua fé. Cada vez que escolhia agradecer, mesmo chorando, estava fortalecendo esse músculo invisível. Cada vez que repetia para si, eu confio, mesmo sem entender, a raiz da sua fé se aprofundava um pouco mais no solo. Certa manhã, acordou com uma sensação nova. Ainda era frágil, mas era real. Uma leve coragem, uma leve esperança. Não porque as coisas haviam mudado lá fora, mas porque algo já estava mudando por dentro. Ele começou a perceber pequenos sinais. Uma paz estranha no meio do caos. Uma palavra num versículo que parecia ter sido escrita só para ele. Um abraço inesperado de alguém que ele não via há anos. Nada disso resolvia sua vida, mas cada detalhe alimentava sua fé um pouco mais. Ele entendeu, enfim, que fé não é sobre resultado. Fé é sobre movimento. É sobre escolher levantar mesmo quando não há garantias. É sobre carregar peso mesmo quando parece insuportável. É sobre confiar que há um propósito, mesmo quando a lógica grita que não há. Começou a lembrar das histórias que lia na Bíblia, mas agora as via de outro jeito. José na prisão, ainda acreditando em Deus mesmo sem entender nada. Moisés no deserto, 40 anos aguardando um chamado que parecia esquecido. Davi fugindo para cavernas, chorando sozinho, mas ainda escrevendo salmos. Todos eles não tinham fé porque era fácil. Tinham fé porque era a única coisa que restava. E ele sentiu vergonha de ter tratado a fé como um truque para conseguir o que queria. Fé não era ferramenta para manipular Deus. Era rendição para ser moldado por ele. Certa tarde, ao caminhar por uma praça, observou um homem idoso com um andador. Cada passo do velho era difícil. Cada metro percorrido parecia uma batalha. Mas ele não parava. O homem avançava, um passo de cada vez, como se dissesse ao mundo: eu ainda estou aqui. Eu ainda vou chegar. Aquilo ficou gravado em sua mente. Era isso que Deus queria dele. Um passo de cada vez. Não perfeição. Não espetáculo. Apenas um coração que se recusa a desistir. Ele aprendeu que a fé não o impediria de cair, mas lhe daria forças para se levantar. Não o livraria do fogo, mas o manteria inteiro dentro das chamas. Não apagaria suas cicatrizes,
mas transformaria cada uma delas em testemunho. Começou, enfim, a carregar a fé como um músculo vivo, como alguém que entende que dor faz parte do crescimento. Cada lágrima se tornava combustível, cada fracasso, um degrau, cada silêncio de Deus, um convite para confiar mais. E no silêncio de uma noite qualquer, sentiu algo novo brotar dentro dele pela primeira vez em anos. Não queria mais provar nada para ninguém. Só queria honrar aquele que não desistiu dele nem quando ele próprio já havia desistido. Era estranho perceber como a fé, tão pequena, tão tímida no começo, agora era a coisa mais forte que ele carregava. Mais forte que suas habilidades, mais forte que sua fama, mais forte que todos os títulos que um dia ostentou. Porque agora ele sabia, não é preciso ter uma fé imensa para mover montanhas. Basta ter coragem de exercitar a pequena fé que já está em você. E um dia, sem perceber, você vai olhar para trás e ver, aquela fé frágil já se transformou em músculo firme. Forte o bastante para te sustentar em qualquer tempestade. Forte o bastante para te manter em pé mesmo quando o mundo desmorona ao seu redor. E naquele momento, ele sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não porque já era perfeito, mas porque já não precisava ser. Agora, enfim, ele acreditava. E isso era tudo. Mas acreditar era só o começo. Ele logo percebeu que essa nova fé, esse músculo, que finalmente começava a ganhar forma, não poderia permanecer frágil se quisesse atravessar a jornada inteira. Fé não é um instante de inspiração, é disciplina. Fé não é só um sentimento que aparece em dias bons, é um hábito cultivado nos dias ruins. Ele entendeu que o coração humano, se deixado sozinho, rapidamente volta a duvidar, a se encher de medo, a se distrair. Por isso precisava reprogramar a mente todos os dias, treinar os pensamentos como se treina um corpo cansado, repetição, intenção, perseverança. E ali, naquela nova fase, ele começou a fazer o que antes desprezava, repetir. Em voz alta, em silêncio, em oração, repetia verdades que precisava crer mesmo quando o coração não sentia nada. Deus não me abandonou. Ele ainda tem um propósito para mim. Eu sou filho, não órfão. Era como semear sementes invisíveis em solo duro. Algumas vezes parecia inútil, outras vezes, sentia-se tolo. Mas algo dentro dele o impelia a continuar. As velhas vozes ainda tentavam assombrá-lo. Vozes que diziam, você não é suficiente. Ou você não merece ser restaurado. Ou pior, você já estragou tudo, não tem mais volta. Mas agora ele tinha um novo hábito. Quando essas vozes vinham, ele as enfrentava com a palavra, com a oração, com a lembrança de quem Deus dizia que ele era. E pouco a pouco, as vozes foram ficando mais fracas. Ele começou a perceber como sua mente tinha sido programada por anos para se alimentar do orgulho. Antes, cada conquista o fazia acreditar que era invencível. Cada aplauso o fazia pensar que não precisava de ninguém. Cada fracasso era motivo de raiva e vergonha, porque sua mente só aceitava a vitória. Agora era diferente. Ele estava aprendendo a perder para ganhar, aprendendo a se esvaziar para ser cheio, aprendendo a morrer para si para poder viver de verdade. E assim, dia após dia, aquela reprogramação foi dando frutos. Ele passou a perceber a diferença entre os pensamentos que o puxavam para baixo e aqueles que o faziam olhar para cima. Descobriu que a mente pode ser um campo de batalha perigoso, mas também pode ser um altar onde Deus fala. Tudo dependia do que ele decidia alimentar. Em vez de repetir para si, eu consigo porque sou forte, passou a declarar, eu consigo porque ele me sustenta. Em vez de dizer, eu mereço tudo, começou a dizer, ele me dá o que é melhor para mim. E assim, cada pequena escolha foi moldando não apenas sua mente, mas seu coração. Ele já não precisava provar nada para ninguém, mas agora queria agradar aquele que não o abandonou mesmo quando ele próprio desistiu de si. Começou a ver que a disciplina de reprogramar a mente não era apenas para não desistir, era também para não voltar a ser quem ele era antes. Orgulhoso, vaidoso, distante. A cada manhã, ele repetia suas novas verdades como quem afia uma espada para o dia. Sabia que o inimigo sempre tentaria roubar sua paz. Sabia que o velho homem ainda espreitava nas sombras, esperando a chance de voltar. Mas agora, mais vigilante,
ele erguia um escudo invisível sobre a mente e suas novas palavras. Porque a mente é traiçoeira. Ela se apega às memórias do fracasso, aos traumas, às mentiras. Se não for treinada, ela volta correndo para o que é mais cômodo, o medo. Por isso, ele decidiu todos os dias encher seus pensamentos de gratidão, de fé, de rendição. Às vezes, enquanto caminhava pela rua, murmurava baixinho frases que ninguém entendia. Eu não sou dono do meu destino, eu só sigo. Outras vezes escrevia bilhetes e colava na parede. Quem me segura não sou eu, é ele. Alguns chamariam de superstição, mas ele sabia que era sobrevivência. E nesse processo, descobriu algo surpreendente: a mente, quando reprogramada, pode se tornar aliada. De repente, as tentações não tinham mais o mesmo peso. Os ressentimentos não ardiam como antes. As memórias dolorosas ainda apareciam, mas eram rapidamente substituídas por uma nova verdade. Não era perfeição, mas era progresso. Não era ausência de dor, mas era a presença de paz no meio dela. Um dia, sentado sozinho em uma cafeteria, olhou para trás e percebeu que já não era mais o mesmo homem. As velhas vozes ainda existiam, mas não comandavam mais suas decisões. O orgulho ainda sussurrava, mas não encontrava mais eco. E ele sorriu, porque entendeu que esse era o verdadeiro milagre: não apenas acreditar, mas continuar acreditando. Não apenas começar, mas insistir. Não apenas ter fé em dias bons, mas reprogramar a mente para não desistir nos dias ruins. Ele pegou o celular, abriu um bloco de notas e escreveu uma última frase para lembrar a si mesmo: eu não sou mais escravo dos meus pensamentos. Agora minha mente pertence àquele que me fez livre. E se você chegou até aqui, talvez essa mensagem também seja para você. Se tocou algo no seu coração, lembre-se de deixar seu apoio aqui com um simples curtir. Às vezes é num pequeno gesto que começa a mudança. Um lembrete para si mesmo de que você também escolhe, hoje, começar a reprogramar sua mente para o que é eterno. Ele sentia que estava evoluindo. A cada manhã, as palavras que repetia ganhavam mais sentido, a fé parecia mais firme, a mente mais serena. E por algum tempo acreditou que isso era o suficiente. Como se já tivesse aprendido tudo o que precisava para ser um homem restaurado. Mas bastou uma conversa casual com um antigo conhecido para entender o quão enganoso é o orgulho quando se disfarça de sabedoria. Eu já sei o que fazer, disse ele, sem hesitar. Já aprendi tudo o que era necessário. Agora só falta executar. E naquele instante, não percebeu, mas o tom da sua voz soava exatamente como antes. Aquela arrogância sutil voltava. Aquele olhar de superioridade disfarçada por termos espirituais, aquela sensação de que agora sim era ele quem detinha o controle. Naquela noite, enquanto orava, o céu ficou em silêncio. Ele não sentiu a presença suave de Deus como nas semanas anteriores. Não houve conforto, não houve resposta, não houve paz. Apenas um silêncio pesado, quase sufocante. Foi nesse vazio que ele entendeu. Saber não é nada quando não se é capaz de obedecer. Conhecimento não tem valor algum sem rendição. Ele tinha aprendido verdades, sim, tinha decorado princípios, sim, mas ainda tentava aplicá-los com a mentalidade antiga, para garantir sua própria glória, sua própria segurança, sua própria história. Sentado à beira da cama, ele abaixou a cabeça e finalmente admitiu para si mesmo: ainda queria ser o dono da narrativa. E isso era exatamente o que Deus precisava arrancar dele. Lembrou-se de tantas pessoas que conhecera ao longo da vida, homens e mulheres cheios de conhecimento, de estratégias, de inteligência, mas incapazes de viver o que pregavam. Gente que, assim como ele, usava a sabedoria para dominar os outros em vez de servir. Que usava a Bíblia como argumento, não como espelho. Que sabiam muito, mas não se deixavam moldar. Ele entendeu ali que o mundo está cheio de mestres que jamais foram discípulos, cheio de vozes que falam sobre um Deus que não conhecem, cheio de gente que se apoia em fórmulas para justificar seu orgulho e esconder sua fraqueza. E ele não queria mais ser assim. Fechou os olhos, respirou fundo, e pela primeira vez pediu algo que antes jamais ousara pedir: Senhor, desaprende-me. Esvazia-me do que penso saber. Rasga as certezas que criei para proteger meu ego, e me ensina a ser teu,
não apenas por fora, mas por dentro. Um calor suave tomou conta do seu peito, como se uma mão invisível lhe dissesse: agora sim você entendeu. Foi nesse processo que começou a enxergar a diferença entre sabedoria e humildade, entre acumular verdades e viver a verdade, entre ter conhecimento para impressionar os outros e ter submissão para ser transformado por Deus. Aos poucos, começou a perceber como até mesmo suas orações estavam contaminadas de vaidade. Quantas vezes ele havia pedido bênçãos apenas para se sentir melhor que os outros? Quantas vezes buscou dons para ser visto e admirado? Quantas vezes estudou, leu, aprendeu, apenas para reforçar a imagem de um homem bem-sucedido? Agora, tudo isso lhe dava náusea. Não queria mais ser esse homem. Queria ser alguém que reconhecia que nada sabia, que nada era, que nada podia sem o sopro de Deus. Os próximos dias foram de um silêncio diferente, um silêncio curativo, como um campo recém-revirado pela enxada, pronto para receber novas sementes. Ele já não sentia necessidade de impressionar ninguém. Já não procurava oportunidade para provar que tinha aprendido lições valiosas. Já não usava as palavras como armas para se defender. Ele apenas ouvia, observava, aprendia. Passou a notar os detalhes do cotidiano: uma criança segurando a mão do pai sem medo, uma mulher que sorria mesmo carregando sacolas pesadas, um idoso que caminhava lentamente mas com dignidade. Era como se o mundo inteiro gritasse em uníssono: não é o quanto você sabe, é o quanto você obedece. E isso mudou tudo. Ele percebeu que há uma sabedoria que só pode ser experimentada por quem tem coragem de calar, que há uma força que só floresce quando você para de tentar parecer forte, que há uma glória escondida no servir, no ser pequeno, no ser esquecido aos olhos dos homens. E entendeu, enfim, que o conhecimento que não gera humildade é apenas mais um ídolo disfarçado. Naquela noite, com o coração leve pela primeira vez, ele fez apenas uma oração curta: ensina-me a desaprender, para que eu possa enfim aprender. E sorriu ao perceber que talvez aquele fosse o primeiro pedido realmente sábio que já havia feito na vida. Porque naquele instante, ele não precisava mais parecer nada para ninguém. Estava finalmente pronto para ser só um aprendiz, nas mãos do único que realmente sabe ensinar. Na manhã seguinte, algo em sua visão do mundo havia mudado. Era quase imperceptível, mas estava lá, um novo olhar. Um olhar que não buscava mais apenas entender as coisas ao redor, mas enxergar o que ninguém via. E isso começava dentro dele mesmo. Levantou-se cedo, abriu a janela, e ficou um bom tempo apenas olhando o céu, ainda cinza de madrugada. Pela primeira vez em anos, a pressa não o consumia. Ele já não estava ansioso por começar o dia, já não sentia aquela angústia de um homem tentando provar que era capaz de realizar tudo sozinho. Pela primeira vez entendia que precisava construir não só por fora, mas por dentro. E foi naquele instante, ao olhar para o céu, que compreendeu que todas as pessoas carregam dentro de si uma visão, mesmo sem perceber. Cada um tem um filme passando no íntimo, um enredo que guia suas decisões, que inspira seus passos, ou que os paralisa. A diferença está em quem projeta esse filme. Por anos, sua própria mente havia sido como uma tela cheia de imagens distorcidas. Ele se via como um conquistador, um gênio solitário, um mestre das circunstâncias. Mas tudo não passava de projeções vazias, alimentadas pelo orgulho. Ele mesmo escrevia o roteiro da própria vida e encenava sua peça para plateias superficiais. Só não percebia que o cinema estava sempre vazio, que ninguém realmente se importava com aquela encenação, nem ele mesmo. Agora, no entanto, uma outra consciência se formava. Uma certeza: a mente não é palco para vaidades, é estúdio para o propósito de Deus. Porque aquilo que você projeta aqui dentro, é exatamente o que você viverá aqui fora. Fechou os olhos e pensou: o que tenho projetado? Que tipo de história venho alimentando? Lembrou-se de como a cada fracasso do passado, sua mente o condenava com cenas de derrota e humilhação. Lembrou-se de como, mesmo depois de alcançar coisas grandes, sua mente ainda o acusava, projetando medos de queda, de exposição, de escassez. Tudo porque ele mesmo escrevia o roteiro errado para si, todos os dias, sem nem notar. E então,
finalmente entendeu: se queria ser um homem transformado de verdade, precisaria trocar a película. Precisaria entregar a Deus não só os atos de sua vida, mas o estúdio inteiro, para que ele projetasse a história certa. Passou a se lembrar das Escrituras e a pintá-las dentro de si como cenas novas. Às vezes fechava os olhos e se imaginava como José na prisão, olhando para cima com esperança. Em outras noites, se via como Moisés, exausto, mas obediente diante do mar. Algumas vezes chorava como Davi em sua caverna, mas sempre com a harpa da fé nas mãos. Aos poucos, foi substituindo as velhas imagens, o homem arrogante, o homem fracassado, o homem solitário, por cenas de um homem que caminhava com Deus, mesmo mancando, mesmo marcado. Essa nova visão começou a afetar tudo ao seu redor. Ele já não enxergava inimigos onde antes via rivais. Já não via os outros como obstáculos, mas como irmãos na mesma jornada. Já não se olhava no espelho com a vaidade de quem precisa provar algo, mas com a serenidade de quem apenas deseja ser moldado dia após dia. E aquela frase ecoava dentro dele como uma verdade viva: sua mente é um estúdio. O que você projeta, você vive. Foi difícil perceber o quanto havia perdido tempo projetando apenas a si mesmo, como se o universo girasse em torno de suas dores e vitórias. Mas ainda era tempo de mudar o enredo. Ainda era tempo de deixar Deus ser o diretor daquela história. Em cada oração, sentia-se menos espectador e mais participante. Em cada pequena escolha, sentia-se menos refém dos velhos pensamentos e mais dono da nova visão que agora carregava. Não uma visão sua, mas a que vinha do alto. Num desses dias, caminhando pelas ruas, notou uma criança desenhando numa calçada com giz. Ela rabiscava figuras coloridas, sorria para si mesma, totalmente imersa naquilo que criava. Ele se aproximou, ficou observando em silêncio, e uma verdade simples o atravessou. Era exatamente isso que Deus queria fazer com sua vida: apagar os rabiscos tortos do passado e redesenhar algo novo, cheio de cor, de sentido, de alegria. Mas para isso, ele precisava liberar a lousa da sua mente. Chega um momento em que a transformação interna se torna tão evidente, que você começa a enxergar padrões onde antes só via caos. Você percebe, quase com um certo espanto, como tudo o que você achava que era azar, ou destino, era na verdade, apenas o reflexo das escolhas que você fazia todos os dias, ou das escolhas que você se recusava a fazer. Agora, é impossível não notar. Você passa por pessoas reclamando da própria sorte, do trabalho, da vida, e tudo o que consegue pensar é: se elas soubessem o poder de um hábito só, porque você já esteve lá. Você já se sentiu preso naquele ciclo de frustração, acreditando que alguém ou alguma coisa viria te salvar. Só que ninguém veio. Você entendeu, com uma clareza quase dolorosa, que ninguém viria. E foi exatamente aí que tudo mudou. Porque você escolheu não esperar mais. E nessa escolha, nesse pequeno ato de rebeldia contra as próprias desculpas, você se descobriu mais forte do que imaginava. Hoje, você olha para trás e quase sente compaixão por aquele você antigo, que se encolhia diante dos desafios e aceitava menos do que merecia. Você entende a dor dele, entende o medo dele, mas também entende que ele precisava morrer para que você pudesse nascer, e é nessa consciência que você passa a encarar os outros de uma maneira diferente também. Você não julga mais tanto quem ainda não despertou, porque você sabe o quão difícil é dar o primeiro passo, manter-se firme quando nada parece mudar de imediato, continuar mesmo quando ninguém reconhece o seu esforço. Esse é o maior presente que a disciplina te dá: empatia. Você vê dor onde antes via preguiça, vê medo onde antes via fraqueza. E mais importante, você começa a perceber possibilidades onde antes só via limites. As pessoas ao redor notam isso em você. É como se sua presença dissesse, sem palavras: você também pode. Porque você não nasceu mais talentoso, mais privilegiado ou mais inteligente. Você apenas decidiu não se abandonar mais. E essa decisão ecoa nos seus gestos, no seu olhar, no jeito como você se mantém firme quando a maioria recua. É por isso que, agora, você tem algo precioso nas mãos, a história que está escrevendo com cada pequena escolha sua. E essa história, acredite,
já começa a inspirar outras pessoas a questionarem os próprios hábitos, as próprias desculpas, as próprias mentiras internas. Talvez você nem perceba ainda, mas sua força já está plantando sementes nos corações de quem te observa. Gente que talvez nunca diga nada, mas que se vê refletida no seu exemplo, e por isso, se atreve a tentar também. E isso tem um valor imensurável. Por isso, não subestime o impacto da sua jornada. Cada dúvida que você venceu, cada noite difícil em que você não desistiu, cada vez que você fez o que precisava mesmo sem vontade, tudo isso não só está moldando quem você é, mas também está abrindo caminho para que outros despertem também. E essa é a beleza disso tudo: ninguém transforma só a si mesmo. A sua transformação sempre ilumina o caminho para alguém mais. E se em algum momento você já sentiu essa mudança em você, já notou como sua disciplina afeta não apenas a sua vida, mas a vida dos que te cercam, compartilhe aqui comigo nos comentários. Conta qual foi o momento em que você percebeu que já não era mais a mesma pessoa, que finalmente estava se tornando alguém de quem poderia se orgulhar. Porque compartilhar essas vitórias silenciosas fortalece, não só você, mas todos nós que estamos trilhando essa mesma estrada. Sua história importa. Sua jornada importa. E a cada vez que você escolhe continuar, você prova que vale a pena. Naquela manhã, sentado diante do plano que havia escrito com tanto zelo nos dias anteriores, ele se deu conta de outra verdade dura: planos não valem nada sem decisão. Era como se pudesse ouvir a própria consciência lhe dizer: de que adianta ter um mapa se você nunca sai do lugar? E aquilo o atingiu como um peso inesperado no peito, porque ele sabia que era exatamente isso que vinha fazendo: adiando. Por mais que tivesse aprendido a visão certa, por mais que tivesse reprogramado a mente e organizado suas intenções, ainda hesitava, ainda duvidava de si mesmo, ainda olhava para as circunstâncias, procurando por garantias que não viriam. Era como se toda a sua vida tivesse sido marcada por essa paralisia, o medo de escolher. Quantas oportunidades já não haviam escorrido por entre seus dedos simplesmente porque ele demorara demais para agir? Quantas vezes se escondeu atrás da desculpa da preparação, só para não ter que encarar o risco? Enquanto refletia, lembrou-se de uma cena antiga, da infância. Estava diante de uma piscina pela primeira vez, os pés na beira, olhando a água lá embaixo. Todos gritavam para que ele pulasse, diziam que era seguro, que não havia nada a temer. Mas ele congelava, olhava para a água, olhava para a própria insegurança, olhava para tudo, menos para a coragem. Até que no fim, foi empurrado. Sorriu ao lembrar disso, mas não era um sorriso leve. Era um sorriso de quem reconhece que ainda vivia da mesma maneira, esperando alguém empurrá-lo para o próximo passo. Só que agora não havia ninguém. E isso era exatamente o que Deus queria dele. Porque decidir é um ato solitário. Decidir é um ato de coragem que só você pode tomar por si mesmo. Não há garantias. Não há promessas de que não doerá. Não há redes de proteção visíveis. Apenas fé. Levantou-se e caminhou pela casa como se procurasse algo para se agarrar. Mas não havia nada. Nenhuma resposta clara, nenhum sinal gritante. Só a lembrança de tudo que já aprendera até aqui, a dor da quebra, a fé reconstruída, a mente reprogramada, a visão redefinida, o plano traçado. E agora só faltava agir. Mas agir exigia uma coisa que ele nunca cultivara de verdade: firmeza. Quantas vezes fora firme em sua arrogância, mas fraco em sua obediência? Quantas vezes decidira rápido quando a decisão favorecia seu ego, mas arrastava os pés quando o caminho pedia humildade? Agora percebia que firmeza verdadeira não é teimosia. Firmeza não é endurecer o coração para não sentir medo. Firmeza é continuar apesar do medo. É dar o passo certo mesmo quando a mão treme. É dizer sim ao que precisa ser feito mesmo quando a alma inteira grita para recuar. Sentou-se outra vez à mesa, respirou fundo e olhou para aquele papel com seu plano. Uma decisão precisava ser tomada. Não amanhã, não depois. Hoje. Porque cada dia que adiava era um dia a menos caminhando para onde deveria estar. Fez uma oração curta, simples, quase num sussurro: Senhor, não me deixe hesitar mais. E naquele instante, uma paz diferente o invadiu.
Não era a paz de quem tem garantias. Era a paz de quem finalmente aceita que não precisa tê-las. Porque firmeza não é não sentir medo. É não ser dominado por ele. Foi aí que começou a se lembrar das grandes figuras que tanto o inspiraram ao longo de sua jornada. José dizendo sim mesmo sem entender por que havia sido jogado num buraco. Moisés enfrentando o faraó mesmo sabendo que podia perder a própria vida. Davi caminhando na direção de um gigante maior do que ele. Nenhum deles teve certezas. Todos eles tiveram medo. Mas nenhum deles ficou parado. E agora ele sabia, era isso que precisava aprender. Que o que separa os homens que são usados por Deus dos que apenas sonham com isso não é talento, não é preparação, não é inteligência. É decisão. Era hora de parar de analisar tanto. De parar de esperar pelo momento certo. Porque o momento certo é aquele em que você escolhe obedecer. Levantou-se com um ar sereno como se tivesse acabado de fazer algo maior do que qualquer conquista material em sua vida. Porque tomar uma decisão firme, mesmo pequena, já era uma vitória gigantesca para alguém que por tanto tempo só soube hesitar. Olhou para fora da janela, para o céu já iluminado pelo início do dia, e sentiu um alívio doce, porque pela primeira vez entendeu que cada passo dado com firmeza, ainda que trêmulo, ainda que pequeno, ainda que sem aplausos, era um passo rumo ao propósito para o qual havia sido chamado. E ali, naquele momento silencioso, quase podia ouvir em sua alma uma frase suave, mas carregada de verdade: mais vale um passo firme na direção certa do que 1000 pensamentos sem direção nenhuma. Sorriu para si mesmo, respirou fundo e sem hesitar, deu o primeiro passo, porque agora, enfim, havia entendido que fé sem decisão é só teoria. E nada muda a história de um homem enquanto ele não se levanta e escolhe agir. Os dias que seguiram aquela primeira decisão firme foram, talvez, os mais desafiadores de sua vida. Não porque a escolha tivesse sido errada, mas porque ela abriu portas para provações que ele jamais imaginou enfrentar. Não lhe disseram, ou talvez ele não tenha percebido, que cada decisão correta acende também a fúria do inferno contra você. E ali no meio da nova caminhada, ele experimentou um novo tipo de dor, a dor da persistência. Porque persistir dói mais do que começar. Persistir dói mais do que cair. Persistir é decidir todo dia que você não vai recuar, mesmo quando tudo dentro de você implora para voltar atrás. No início foi fácil. O entusiasmo das primeiras vitórias, a euforia de finalmente estar no caminho certo, a sensação de finalmente estar fazendo a coisa certa. Mas o tempo tem o dom de testar até as convicções mais sinceras. Os resultados demoraram mais do que ele esperava. Os frutos não vieram logo. Os aplausos sumiram rápido. Pior, alguns começaram a duvidar dele, a zombar de suas novas escolhas. Amigos antigos o chamavam de louco, outros o evitavam. E quando a solidão chegou, fria e implacável, foi como se tudo dentro dele quisesse gritar: desista, para que continuar? Mas não desistiu. Não porque fosse mais forte do que os outros. Não porque fosse mais sábio, mas porque sabia que o que o sustentava agora já não era sua própria força. Era algo maior, algo mais profundo, algo que não se media com os olhos. Certa noite, sozinho em casa, com os joelhos no chão, ele confessou em voz alta o que sentia: Senhor, não aguento mais. Eu não sei mais se estou certo. Eu não sei mais se sou capaz. Eu só sei que ainda estou aqui. E foi nesse momento que entendeu que isso era persistência. Não se sentir forte, mas escolher não largar. Não ter todas as respostas, mas continuar fazendo as perguntas certas. Não se sentir digno, mas permanecer porque aquele que chamou é digno. Lembrou-se de tantas vezes em que, no passado, havia abandonado projetos pela metade. Quando as coisas ficavam difíceis, ele recuava. Quando as portas não se abriam logo, ele desistia. Quando a estrada ficava escura, ele voltava para o caminho conhecido. Mas agora não, porque agora, ele sabia que a estrada escura não era sinal de abandono, era só a prova de que estava no caminho certo. Foi assim que ele começou a enxergar a dor sob outra perspectiva. Antes, a dor era sinal de fracasso. Agora, a dor era sinal de avanço, porque ninguém sangra por ficar parado. Só sangra quem luta.
Só chora quem escolhe continuar. Só cansa quem está carregando algo que vale a pena. E a cada noite em claro, a cada lágrima derramada em silêncio, a cada dia em que o corpo parecia não aguentar, algo novo nascia dentro dele: coragem. Não aquela coragem barulhenta de quem nunca sentiu medo, mas a coragem silenciosa de quem continua mesmo sentindo medo. Ele se lembrava de um versículo que lia sempre para si mesmo: não te deixarei, nem te desampararei. Era só isso que bastava. Porque mesmo quando tudo parecia perdido, essa promessa ecoava dentro dele como um farol em meio à tempestade. As pessoas continuaram a questioná-lo. Os problemas continuaram a surgir. As tentações continuaram a chamá-lo de volta. Mas ele já não ouvia como antes. Porque agora, cada passo na direção certa era mais valioso do que qualquer aplauso perdido. Cada manhã em que se levantava e escolhia não desistir, era para ele um milagre. Ele aprendeu a ver beleza na repetição, a honrar o processo, a perceber que a glória não está só no fim da estrada, mas em cada metro percorrido com integridade. E numa dessas noites solitárias, deitado no escuro, ele sorriu sozinho. Não porque estivesse tudo bem, mas porque, finalmente, havia descoberto o que era ser forte. Não era nunca cair, era sempre levantar. Persistir, entendeu, não é uma questão de talento, nem de sorte, nem mesmo de força física ou mental. Persistir é uma decisão da alma. É um pacto silencioso entre você e Deus de que você vai continuar mesmo quando ninguém mais acredita em você, nem você mesmo. E pela primeira vez, ele sentiu que já não precisava de mais nada além dessa certeza. Não precisava que tudo desse certo logo. Não precisava que todos o apoiassem. Não precisava que fosse fácil. Ele só precisava continuar, um passo após o outro, um dia após o outro, uma decisão por vez, porque no final, só permanece de pé aquele que escolhe não deitar, e só vence a corrida aquele que decide não parar. E então, como numa manhã calma depois de uma tempestade longa, ele despertou para uma nova consciência. Um alívio diferente respirava junto com ele. Já não se sentia sozinho no caminho. Já não se via como aquele homem isolado, lutando uma batalha particular contra seus medos, suas quedas e suas lembranças. Ele entendia agora que ninguém caminha para o propósito sozinho, porque o propósito não é um destino para um só, mas um chamado para muitos. E tudo fez sentido quando percebeu que cada ferida sua, cada lágrima, cada noite de persistência silenciosa, havia sido um elo construído com outros viajantes da mesma estrada. Ele passou a enxergar o rosto de todos aqueles que haviam o encorajado sem nem saber, os que o desafiaram com perguntas, os que acreditaram quando nem ele acreditava, até mesmo os que o machucaram, e sem querer, forjaram nele a humildade que tanto precisava. Ele entendeu por fim, que o céu não escolhe estrelas solitárias para brilhar sozinhas. O céu costura constelações. E cada vida tocada, cada coração transformado por sua história agora fazia parte dessa constelação que iluminava a escuridão do mundo. Começou a se lembrar dos pequenos encontros ao longo do caminho. Daquela senhora que sorriu para ele num dia difícil, como se dissesse: você ainda vai conseguir. Do jovem que comentou com ele: obrigado por não ter desistido. Porque quando vi você não desistir, eu também decidi continuar. Do amigo distante que reapareceu apenas para dizer: sua luta me inspira. Ele já não via seus próprios passos como apenas uma jornada pessoal. Ele carregava, agora, o peso e a honra de caminhar por aqueles que ainda não têm forças para dar o primeiro passo. E isso o enchia de uma responsabilidade santa, mas também de uma alegria nova, a de finalmente ser útil para além de si mesmo. Olhou para trás, para tudo o que vivera, e sorriu. Como se cada fragmento quebrado de sua história tivesse sido cuidadosamente recolhido por mãos invisíveis e remontado em algo infinitamente mais bonito do que antes. E no coração, só havia gratidão. Porque agora ele entendia: não importa quão fundo você tenha caído, quão perdido tenha estado, quão ferido tenha se sentido. Há sempre uma mão estendida esperando você levantar. Há sempre um propósito esperando você acreditar. Há sempre uma constelação esperando sua luz para se completar. Por isso, antes de dormir naquela noite, ele decidiu deixar registrada sua jornada para outros,
porque sabia que muitos ainda estavam no vale, no deserto, no silêncio da espera. E ele queria dizer a eles o que gostaria de ter ouvido quando tudo desabou: você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca estará. E quando você achar que não aguenta mais, lembre-se: há uma multidão invisível caminhando ao seu lado. Há um céu inteiro torcendo por você. Há um Deus que já escreveu o final da sua história. E Ele é bom. Com essa certeza no coração, respirou fundo, fechou os olhos e se entregou ao descanso. E você, que chegou até aqui, que assistiu a esta história até o fim, não pense por um segundo que foi por acaso. Não foi só um vídeo. Não foi só uma história bonita para te emocionar. Foi um encontro. Foi um lembrete. Foi um chamado. Você também faz parte dessa constelação. Você também tem uma luz que o céu quer acender. E a sua jornada, assim como a dele, pode ser a esperança de alguém amanhã. Então, se isso tocou você de alguma maneira, não guarde só para si. Inscreva-se para continuar caminhando conosco. Porque juntos, a jornada é menos pesada. Curta para que mais pessoas encontrem essa mensagem, assim como você encontrou. E se algo dessa história falou ao seu coração, comente aqui embaixo. Sua experiência pode ser a faísca que alguém precisa para não desistir. Você não é só um espectador dessa história. Você já faz parte dela. E quando olhar para trás, lembre-se: foi aqui, hoje, agora, que algo dentro de você começou a mudar. Foi aqui que você se lembrou do quão privilegiado é por ainda estar de pé, por ainda ter escolha, por ainda ter fôlego para seguir. O mundo precisa de quem escolhe não parar. E você escolheu. Que honra ter caminhado ao seu lado até aqui. E que privilégio saber que ainda há muito mais para viver.